Olá, tudo bom? Então, assim, a gente quer nesse exato momento fazer uma reflexão, né, de um terceiro módulo, né, e a continuidade dessa primeira jornada pedagógica em casa, onde você está aí, eu estou aqui, e a gente está estabelecendo relações de troca de conhecimento, relações de construção de conhecimento. E assim, a minha estadia nesse dado momento aqui dessa aula é para apresentar o módulo 3, a primeira aula do módulo 3, onde nós vamos conceituar transtornos de aprendizagem, já desmistificando essa relação que não existe entre dificuldade e transtorno. Vamos lá? Então, assim, a gente precisa alinhar algumas questões do ponto de vista de compreender o que vem a ser transtorno, né? Alguns conceitos são preliminares para essa compreensão ela ser focada e ela ter uma certa grandiosidade. Inicialmente, assim, o termo transtorno descreve uma questão neurobiológica, né? Ela é de cunho neurobiológica, pelo qual o cérebro, né, desse ser humano, e especificamente da criança que nós estamos lidando com transtorno ou de uma dificuldade de aprendizagem, esse cérebro dessa criança, ele é estruturado, ele é organizado de maneira diferente daqueles ditos normais. Aí já começa a perceber a própria questão neurobiológica a se apresentando. E essas diferenças, elas interferem na capacidade que a criança tem de pensar sobre as situações e de memorizar, de recordar, né, questões aprendidas anteriormente. Né? E a questão da percepção sobre o nível de interpretação, né, de entendimento de certas coisas que para outras crianças são mais fáceis, para aquela que tem transtorno é muito mais complexa. Então, os transtornos de aprendizagem, eles podem afetar várias áreas, né, do ser humano a partir de uma compreensão neurobiológica. E seria assim, as habilidades de falar, habilidade de escutar, habilidade de ler, soletrar, escrever, habilidade de raciocinar, de recordar, de organizar informações, interpretar conceitos, né, e aprender as questões lógico-matemática. Para essas pessoas com transtornos da aprendizagem, são questões que se tornam bem latentes, bem presentes, e por isso que se dá, né, a ideia de transtornos de cunho neurobiológico. Nessas questões específicas, né, os transtornos da aprendizagem, dentro do manual, né, dos transtornos específicos, né, dentro do manual que determina quais são os transtornos específicos, isso na linha geral, e tanto também determina também os transtornos de cunho de saúde mental, os transtornos psiquiátricos, né, e uma gama de transtornos estão todos encadeados, né, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, né, dos problemas mentais, né, que é quem coordena, quem fundamenta todos os tipos de doenças, né, nesse nível, a nível de mundo. E os transtornos específicos da aprendizagem que existem entre nós, eles estão dentro desse manual. E não tem mais como a gente fugir, como a gente correr das responsabilidades da identificação e da intervenção. Então, assim, dentro do manual, há o conceito, né, do manual que diz que o transtorno específico da aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, uma origem biológica, né, que está na origem biológica, está na biologia do ser humano, não está em uma questão externa, né, como a dificuldade de aprendizagem muitas vezes é. Então, e ela tem uma base que é de anormalidades, né, no nível cognitivo, ou seja, o nível cognitivo desse sujeito com transtorno, ele está abaixo, muitos deles estão abaixo do esperado para aquela idade, né, estão associadas aos comportamentos, a mudanças de comportamento, né, desse sujeito no contexto em que ele vive. Como nós não podemos, o que não pode ser confundido, né, com transtorno de aprendizagem, né, o que não pode ser confundido. Então, assim, o transtorno, né, específico de aprendizagem ou os transtornos, eles não podem ser confundidos. Principalmente os transtornos específicos que têm uma dificuldade de aprendizagem específica, ele não pode ser confundido com um retardo mental, com um atraso mental, né? Porque aí nós estamos falando de uma deficiência intelectual. O transtorno, né, específico de aprendizagem, ele não pode ser confundido com autismo, porque nós estamos falando aí,
né, de um espectro, né? E nós estamos falando de um espectro autistas, né, que tem uma tríade de déficits e que não é necessariamente um transtorno específico de uma determinada aprendizagem. A surdez, a cegueira, né, e outros transtornos do comportamento não podem ser aliados ou não podem estar presentes como se fossem transtornos específicos da aprendizagem. E o transtorno específico da aprendizagem, eles também não podem ser confundidos com uma falta de oportunidade, né? Que a criança, muitas vezes, pelo fato da criança não ter ido para a escola, não ter oportunidade de ter ido para a escola, isso necessariamente não pode ser confundido porque é por causa de um transtorno, né? Ou seja, as próprias mudanças que a criança tem frequente de escola, essas modificações frequentes de escola, também não podem ser confundidas, né, como se fosse um transtorno. E a falta de assistência, né, da criança em casa, do ponto de vista de ajudar nas questões de aprendizagem, a família não pode dizer não estou ajudando porque necessariamente essa pessoa tem um transtorno, não. Né? Não podemos usar o transtorno específico de aprendizagem para legitimar algumas falhas. Né? Isso é super importante. Então, os transtornos, né, eles levam muitas crianças a não aprenderem, né, com métodos que para aqueles ditos normais seriam acessíveis, para outras crianças é preciso ser modificados, é preciso ser adaptados. E por isso que hoje se discute, por isso que nós estamos aqui hoje, né, para compreender que na medida em que se descobre ou que se percebe crianças com baixo desenvolvimento escolar, necessariamente precisa se fazer uma adaptação, né, adaptação pedagógica dentro do nível, né, de compreensão daquele sujeito. Né? E aí a gente tem no próprio DSM-5 um conjunto de transtornos que ele fundamenta como no cunho de pesquisas do campo psiquiátrico, no campo neuropediátrico, né, e no campo dos estudos de saúde mental. Os transtornos específicos da aprendizagem eles estão entre eles como problemas, né, que precisam ser, né, entendidos, compreendidos e feitas intervenções dentro do campo, né, da saúde, da educação, da assistência social atualmente. Não tem como fugir mais disso. Né? E os transtornos específicos, ou seja, os transtornos do neurodesenvolvimento, tão enfatizado pelo DSM-5, ele diz das deficiências intelectuais, né, como desses transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos de comunicação. Nós não vamos estar aqui especificando que cada um desses, porque a gente vai ter tempo para a gente poder falar sobre todos eles, né, em outro momento. Os transtornos do aspecto autista, que também pode ser um tema que a gente pode estar discutindo em outro momento. Os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é um transtorno mais ligado a um transtorno mais ligado à questão comportamental, os déficits na atenção, mas que está dentro do ambiente da escola hoje como um transtorno específico que dificulta as aprendizagens, que a gente vai discutir mais à frente. E o transtorno específico da aprendizagem, que tem dentro deles nós temos três que são bem assim presentes, que são a dislexia, desortografia e descalculia, né, que nós vamos estar falando também na outra aula mais especificamente de cada um deles. Nós temos o transtorno motores, né, que a gente tem aí a disgrafia, né, que também está presente dentro da escola, que a disgrafia é aquela criança que muitas vezes escreve, né, totalmente, né, que por ela ter um transtorno na coordenação motora, ela não consegue, como o cérebro manda, ela não consegue escrever, né, aquela letra cursiva bem bonita, né, e aí acaba fazendo uma letra muitas vezes desproporcional daquilo que se propõe. E aí a gente muitas vezes chama o menino, um menino preguiçoso, um menino que não capricha, na realidade ele tem um transtorno, né, motor, e que a gente muitas vezes, né, ignora por não compreender a questão. Por isso que é importante a gente perceber, identificar, né, e caminhar. E outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, e aqui a gente cita muitas vezes o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem prazer, né, de quebrar regras, de não aceitar limites, de toda solicitação, todo limite, toda regra vindo da figura do adulto, ele quer não aceitar como uma medida corretiva. E aí já começa a entender, né, que são processos que a gente precisa entender que já é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, no campo, né, de modificação comportamental, que também existem muitos desses dentro da sala de aula hoje, né, dentro dos aspectos da escola hoje. E assim, os transtornos da aprendizagem, ela tem causas, né, ela tem origem, e a origem inicial dos transtornos é uma origem biológica, diferente das dificuldades de aprendizagem, que ela tem uma origem
muitas vezes externa ao sujeito, ela tem uma origem intrínseca ao sujeito, mas ela não tem uma origem biológica na genética do sujeito, né? E a primeira causa ela é genética. Genética por quê? Porque ela é oriundo de situações já vivenciadas por familiares. Por exemplo, uma família muito cheia, muito repleta de pessoas que tiveram problemas de depressão, problemas de saúde mental, problemas de muitos transtornos de origem mental, né? Então esses transtornos, eles geneticamente, as outras pessoas, os filhos, os netos que vierem posteriormente a esse familiar, eles podem carregar, eles podem trazer geneticamente essas causas, né? Essas questões para as pessoas que nascerão futuramente. Aí a gente pode perceber que muitos desses que já estão dentro do ambiente escolar com alguns problemas, alguns transtornos, quando a gente vai fazer a anamnese, né, ou a história de vida desse sujeito, a gente vai ver que na família ele tem outras pessoas que têm transtornos similares, né? E aí é preciso a gente entender para a gente não crucificar o indivíduo antes da gente conhecer a sua história de vida. E nós temos também as causas epigenéticas. Epigenéticas são pessoas que passaram por traumas muito complexos durante a sua existência, e automaticamente, quando se constituir família e que eles tiverem seus filhos, né, e mesmo com esses transtornos, com esses traumas vivenciados, essa pessoa que hoje pai, hoje mãe, ele traz para dentro do seio familiar esse transtorno não, ou melhor dizendo, esse trauma ainda vivenciado anteriormente, mas que não consegue ultrapassar, né, as consequências desses traumas, dentro do ambiente familiar, ao ainda não conseguir vencer esses traumas, ele é percebido pelos filhos, e os filhos passam também a constituir-se que esses traumas farão parte também da vida dos filhos, porque essa relação do pai, da mãe, do filho, e os traumas existentes, né, na biologia do pai e da mãe, acaba o filho também sendo acometido, né, acaba também incorporando a vida dessa criança, e essa criança incorpora esses traumas também para si e acaba levando esses outros traumas para a vida social na escola, a vida social com os outros colegas e constantemente outros aspectos. E outras questões também, os ambientes, né? Os ambientes, né? Que a criança, que cada um vive, né? Esses ambientes também podem potencializar, né, situações em que a gente pode desencadear transtornos futuros. Por exemplo, crianças que vivem em um lar em que se percebe, né, uma falência da organização da própria família, a estrutura psicológica da família, né, e outras questões de ordem, por exemplo, famílias que muitas vezes têm uma relação com o filho de abuso sexual, né, de problemas psicológicos, né, de traumas psicológicos, famílias que naquele contexto ali o filho participa muito de contexto de agressividade, né, de muita drogatização, de muito álcool, ou seja, uma desorganização familiar gera também problemas psicológicos e que no futuro pode desencadear problemas, que nós podemos dizer problemas de transtornos, né, que irão favorecer uma queda no processo de aprendizagem futuro nessa criança. E todos esses fatores, eles influenciam diretamente na capacidade cerebral de cada sujeito. Então, o DSM-5 ele ainda traz, né, 3 questões importantes sobre os conceitos, né, de transtorno específico da aprendizagem, né? Ou seja, os conceitos de transtorno específico da aprendizagem, ele é caracterizado por déficits, né? Déficits são faltas, né, na capacidade que o indivíduo tem de processar informações com eficiência, né, e precisão, por exemplo, no que tange as questões de leitura, escrita e cálculos matemáticos, né? Então, específico por quê? Porque o transtorno ele pode ser uma dificuldade na habilidade que a criança tem, né, de processar as informações de leitura com qualidade, de escrita com qualidade e matemática com qualidade. Pode ser em apenas uma dessas áreas, né? E essas habilidades acadêmicas, elas vão estar sempre abaixo do nível esperado para aquela idade, que vai precisar, de forma bem grandiosa, de muito esforço da criança e de uma boa adaptação do professor, da própria família, para que ele possa continuar dentro do aspecto de aprendizagem,
né, naquele nível que ele se encontra. Sem as adaptações, né, sem o esforço da criança, essas necessidades elas podem perpetuar, né, grandiosamente. E os prejuízos, eles também nos transtornos, eles também são prejuízos funcionais bem acentuados. Funcionais, quer dizer assim, as atividades da vida diária, elas são prejudicadas. Por exemplo, tomar banho sozinho, vestir uma roupa sozinho, ir no banheiro, fazer as necessidades fisiológicas sozinho, né, permanecer por muito tempo na sala de aula assistindo aula. Então, esses déficits são funcionais. Tudo aquilo que diminui a capacidade, né, da criança ser autônoma, os transtornos tendem também a atuarem nessas questões e que são necessariamente, né, questões específicas que vão norteando os transtornos, né? Então, assim, essa aula ela teve assim a intencionalidade, né, da gente compreender os conceitos, né, causas e fatores, né, dos transtornos específicos de aprendizagem, né, do que é transtorno e especificamente naquilo que define o que é transtorno, já desmistificando uma ideia de que enquanto as dificuldades de aprendizagem elas têm uma origem em questões externas ao sujeito, né? O transtornos ele está inicialmente, as causas inicialmente biológicas, está dentro do sujeito, muitas vezes trazido de forma hereditária, né, a partir das vivências, né, anteriores de seus familiares, né? E na segunda aula a gente vai continuar já especificamente falando, né, dos transtornos específicos da aprendizagem, né? E aí a gente cita quatro, que é aqueles mais latentes, mais presentes no ambiente escolar, que vão te ajudar, você que é professor, né, você aí que está atuando na educação, ou a você que está estudando e que vai ser, a você pai, muitas vezes que tem um filho em casa, ao diretor, ao coordenador de escola, que ainda muitas vezes sente algumas dificuldades para poder compreender essas habilidades em déficit dentro do ambiente escolar, né? Então assim, eu fico comigo, né? Vamos para a segunda aula do terceiro módulo. Um abraço, né? Espero ter contribuído e mais uma vez eu sempre estou repetindo, enquanto você tiver diante de um sujeito com dificuldade de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem, alguma deficiência, né, seja sensível, né? Seja gentil, né? Esse sujeito, ele passa por uma diversidade, o fato dele estar diante de você, ele já quebrou muitos tabus. Um abraço. Tchau, tchau.